Pode começar? Bora lá, então. Claquete rodando. Oi, gente, tudo bem com você que está aí nos acompanhando? Mais um Pode Falar, estreando agora. Seja muito bem-vindo. Durante uma hora, um pouquinho mais, talvez a gente vai ficar aqui num bate-papo muito legal, porque a nossa convidada de hoje, Tenente Coronel Elis, que é a comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Xanxerê. Tudo bem, Tenente? Oi, Cris, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje. Muito bom ter aceito o nosso convite. Ficamos bem felizes. Quem vai nos acompanhar também nesse bate-papo hoje? João, de novo aqui comigo. De novo, mais uma vez, né? Daqui a pouco estou cativo nessa cadeira, mas vamos trabalhar para isso, né? Sentiu um leve tom de puxada de tapete de Ederson Moreza aqui. Vamos deixar abaixo, né? Não, bem tranquilo, bem tranquilo. Brincadeiras à parte, Tenente Coronel. Recentemente, sua vinda aqui para Xanxerê, né? Como é que tem sido a sua experiência aqui na cidade? Conta pra gente. Então, eu vim para cá, né, em junho, então já são aí quase 4 meses de comando aqui do 14º Batalhão, os vizinhos aqui, né? Hoje eu falei, foi muito fácil de me deslocar, eu só atravessei a rua. Então, é uma experiência bem bacana, estou gostando bastante da cidade, das pessoas, então está sendo bem legal a experiência. Eu acho que uma coisa bem legal da gente frisar também que é a primeira mulher no comando aqui. Acho que isso é muito legal de frisar e de a gente expor isso, né? De que bom termos mulheres agora ocupando esses postos, né? Então, aqui no batalhão, a gente nunca tinha tido uma mulher como comandante do batalhão, né? E aí, nesse mês de junho, quando eu assumi aqui, 10 dias antes, uma colega minha também assumiu o comando de um batalhão, que foi o batalhão de Itajaí, a Major Priscila. Então, em questão de 10 dias, as 2 primeiras mulheres assumiram o comando de batalhões do Corpo de Bombeiros no nosso estado, que antes a gente nunca tinha tido mulheres em comando de batalhão, né? Quer dizer, vocês são pioneiras no estado, né? No estado, exatamente. E a representatividade que isso tem é enorme, né? Exatamente. Comparado talvez seja uma visão de fora, mas que é uma profissão um pouquinho mais predominante do homem, né? No Corpo de Bombeiros, a grande maioria do efetivo ainda é masculino, né? Então, a gente tem aí, eu acredito que 90%, 95% de homens e poucas mulheres. Então, acaba que essa conquista ela se torna não muito expressiva, né? Sim. Porque a gente acaba sendo vista, né, no estado inteiro. Então, nós temos 15 batalhões e desses 15 batalhões, 2 são comandados por mulheres. Xanxerê e Itajaí. Olha que bacana. Então, primeiro no Oeste, né? Por enquanto o único, tomara que venham novas mulheres, logo. Mulheres, né? Logo, e até para estimular. Eu acho que serve realmente, como o João falou, né? De representatividade, de espelho para outras que querem entrar para a corporação, né? Isso é interessante a gente comentar, porque eu sempre digo assim, eu não defendo nenhuma causa feminista, né? Então, Sim. Isso tudo é questão de conquista, que isso vem ao longo da carreira. Então, eu estou há 16 anos no Corpo de Bombeiros e isso a gente vai construindo a nossa carreira, a nossa reputação. Então, os comandantes, eles observam, eles conhecem o trabalho e aí você consegue conquistar o seu espaço, né? E não é simplesmente levantar uma bandeira feminismo, queremos ser vistas, mas se você não fizer nada, você não vai ser vista. Exato. E não vai ter oportunidade, né? Tem que botar a cara lá e bater. Exatamente. Mas né? que bom que tem oportunidades iguais, né? Que todos podem chegar lá. Né? Exatamente, isso sim. A gente tem alguma limitação na inclusão, onde tem uma limitação de número de vagas para homens e mulheres. A gente sempre teve essa separação, mas depois que você está dentro, a oportunidade é igual para todas, né? Então, vai de cada uma conquistar o seu espaço, né? Aproveitar as oportunidades, os cursos, enfim, que surgem para você galgar aí novos postos e locais, né, para trabalhar. Vamos comentar um pouquinho para quem é de Xanxerê e região, que talvez não conhece a Tenente Coronel Elis. 16 anos de corporação. Conta um pouquinho por onde que você passou, qual que é a tua experiência na corporação que te fez chegar até esse posto, então. Então, eu entrei no Corpo de Bombeiros fazem 16 anos. Eu sempre falo que foi assim, não foi algo que eu pensava desde criança. Muita gente tem esse sonho, né? Eu quero ser bombeiro quando eu crescer. Eu nunca tive isso porque eu não tinha uma vivência com corporação. Então, eu nasci em Caxambu do Sul, que é uma cidade muito pequena aqui da região, próxima a Chapecó. Então, eu nunca tive contato de ir num quartel do Corpo de Bombeiros, de ver uma viatura. Porque lá não tinha? Não tem. Não tem ainda? Não, a cidade é pequena, né? Então, na época que eu nasci, tinha uns 5 mil habitantes. Hoje eu acredito que tenha menos de 4 mil habitantes. É uma cidade bem pequena. E aí, com 9 anos, eu me mudei para Chapecó. E lá, claro, tinha, né? Sempre teve já há 50 e poucos anos, tem Corpo de Bombeiros lá. Mas eu também nunca tinha tido essa oportunidade. Não tinha, nem sabia que podia entrar mulheres. Então, era algo que... Hoje a gente tem muito essa questão dos concursos mais difundida na sociedade. Mais acesso à informação, exatamente, né? Mas na época, quando eu fiz o concurso, não. Eu fazia faculdade de engenharia de alimentos.
E aí a gente conhecia algumas pessoas, eu e o meu marido era meu namorado na época já, nesses 16 anos, estamos há 18 anos já. E aí ele conhecia alguns bombeiros que falaram da oportunidade do concurso, tem um concurso e tal, vocês não querem fazer? E aí ele falou para mim, vamos fazer? Eu pensei, vamos, né? Aí tinha 2 vagas para mulher e 8 vagas para homem. Então era um concurso só para 10 pessoas. Porque a carreira de oficial sempre entra pouca gente, 10, 15, 20, assim, no máximo, né? E tu sabia dizer quantas pessoas estavam concorrendo naquela época? Eu lembro das mulheres, que tinha 2 vagas e tinha acho que 101 inscritas, se eu não me engano. E eu pensei, nossa, 2 vagas, mas não vou brigar passar, com né? outras 50 pessoas, pelo menos. Aí eu pensei, não, mas vou fazer. E aí eu tive o apoio da minha família, prestei o concurso. E como eu fazia engenharia, eu tinha uma boa base, assim, da parte das exatas, né? Então, essa parte eu nem estudei para o concurso, estudei mais as específicas de bombeiro. E aí fui felizarda, né, em passar no concurso. E aí fiz os testes físicos, psicológicos, todos os outros testes. Então, eu sempre falo que eu caí, assim, meio que por acaso. E tanto que, na época, as pessoas diziam, nossa, você vai largar a faculdade para entrar no bombeiro, nossa, tu é maluca, não sei o quê. Então, assim, muita gente nem tinha noção de tudo aquilo. Eu acho que nem eu tinha noção na época, né? E aí, depois, a gente foi vendo que era uma carreira bacana, que era algo que valia muito a pena, assim, e me apaixonei, né? Então, eu entrei no bombeiro e me encontrei, digamos assim. Então, hoje eu sou muito, muito agradecida, né, por estar na corporação e fazer o que eu realmente gosto. E o teu namorado, marido, passou? Naquele concurso, não. Aí ele passou depois. Ele passou, deixa eu ver, em 2010. Ele passou 4 anos depois. E ele atua hoje Sim, também? Sim, ele trabalha em Chapecó. Ai, que legal! Muito legal, né? Eu não imaginava que tinha que fazer prova para entrar. Assim, prova escrita. Escrita, teste físico, psicológico. E médico, depois ainda tem a formação, né? Isso, daí quando tu entra, por exemplo, eu entrei para a carreira de oficiais. Então a gente tem 2 carreiras, de oficiais e de praças. Aí praça entra o soldado, o cabo, o sargento, chega até subtenente, que são as funções mais de execução. É quem sai na ambulância atender ocorrência, vai no caminhão, enfim, né? É execução mesmo. E aí a função de oficial é mais de gestão. Não quer dizer que a gente também não faça execução, não vá para ocorrência. No início da carreira é mais comum, depois é mais gestão, é administrativo mesmo. E na carreira de oficiais, o curso, na minha época, eram 3 anos de curso. Então, eu entrei no bombeiro, fiz 3 anos, é uma faculdade, né? Sim. Tu aprende de tudo, de todas as áreas do bombeiro, tanto administrativas quanto operacionais. E aí, depois desses 3 anos, tu se forma no curso de formação de oficiais, e aí tu é distribuído pelo interior do estado para trabalhar. E o curso de soldado são 9 meses, então 8, 9 meses, então é um curso menor, e é mais específico, né, para o atendimento das emergências. Para as ocorrências, né, ordinárias aí de atendimento hospitalar, combate a incêndio, enfim. Sim. Então, lá no começo, você foi para o campo, então, Sim, atuou bastante. todo mundo tem que passar por essa parte operacional, né? Então, isso a gente tem todas as matérias práticas, teóricas e práticas, e aí depois, quando você é aspirante, tenente, até capitão, é mais comum tu ir para ocorrência. Então, depois major, tenente coronel, só se for uma ocorrência de grande vulto, né? Talvez um desastre, assim, ou uma ocorrência maior, um incêndio maior. Exija mais, né? Exatamente, que aí você vai para coordenar, para comandar aquela ocorrência. Para gestão de recursos humanos, recursos materiais, enfim. E que é fundamental essa função, certeza. porque senão não anda, né? Não, senão tá todo mundo lá, né, apagando um incêndio, e aí quem que tá coordenando? Quem que tá controlando as pessoas que estão entrando e que estão saindo, material que precisa, recurso adicional. Então, a gente tem... Por isso que o nosso curso ele é mais longo, porque a gente tem essa formação, principalmente para a área de gestão, né, de comando que a gente fala. E como é difícil gerir pessoas, né? É difícil. Eu acho que é a parte mais difícil, não é fácil. Porque Lidar as pessoas são... As pessoas são todas... Cada uma tem a sua família, a sua cultura. Então, essa formação familiar, ela acaba sendo muito diferente. Então, a bagagenzinha que você carrega, né? Então, a gente tem pessoas de todos os lugares do estado. Tem muita gente que vem de fora de Santa Catarina também, presta concurso para cá. Então, são vivências diferentes, situações diferentes. Tudo isso a gente tem que aprender a lidar, né? Isso faz parte. Mas aí, continuando até, que eu já mudei da pergunta, depois que eu me formei, eu vim para Chapecó, trabalhei aqui um tempo, depois fui transferida para Florianópolis, fiquei mais 6 anos lá, e aí voltei para Chapecó em 2017, fiquei até agora em junho, e aí agora fui transferida para Xanxerê. Então, eu trabalhei em Chapecó, Florianópolis e agora em Xanxerê. E como é que é a ascensão assim, de patente dentro do Corpo de Bombeiros? Então, na carreira de oficiais, você entra como cadete, né? Cadete é o aluno.
Então, aluno é aluno, né? O estagiário. Mais ou menos. E aí, quando tu se forma no curso de formação de oficiais, tu é aspirante a oficial. Tu ainda não é oficial. Tu é aspirante a oficial. Tu tem 6 meses que a gente fala de... É um estágio, né? É um estágio para ver se você pode ser oficial. Então, nesse estágio, alguns acabam reprovando, né? Porque não se adaptam, enfim. E aí, tem isso ainda. Aí, se tu reprova, você tem que fazer de novo os 6 meses. Então, algumas pessoas já aconteceu de reprovar. Depois que você termina o aspirantado, aí tu é promovido a segundo tenente. E aí, depois de 2 anos, a primeiro tenente, depois vai capitão, major, tenente, coronel, até chegar a coronel. E aí, para tu ir de um posto para o outro, tu tem que ter um tempo mínimo naquele posto, e aí depender de vagas, porque a nossa carreira é uma pirâmide, né? Então, nós temos, por exemplo, no estado, 12 coronéis. Mas vagas para tenente, nós temos, acho que 100, 200. Então, não é todo mundo que chega a coronel. Então, depende da tua avaliação, depende do tempo de serviço, então, né, e a tua própria classificação na tua própria turma. Então, por exemplo, na minha turma, eu fui a 4ª colocada. E eu sou tenente-coronel e os 3 da minha frente também. Mas os que estão atrás de mim ainda são majores, porque não tinha vaga para toda a turma ser promovida. Então, agora cada vez que vai abrindo uma vaga, um por um vai sendo promovido desses que ficaram para trás. Mas eu acho muito legal isso, porque quem pensa diz, é só um curso, vou fazer. Simples, né? Então. Simples, né? Isso não só na carreira de oficial, mas na carreira de praças também. Os soldados, eles consideram essa classificação assim, para o resto do teu posto ou da tua graduação. Então, o soldado, entre eles, também tem essa questão de o primeiro, o segundo, o terceiro colocado vai escolher primeiro. Ele pode escolher um local melhor para trabalhar, por exemplo, mais perto de casa, enfim. Então, é levado bem a sério essa questão da classificação no curso. Eu ia falar que, geralmente, a gente se preocupa muito quando vai conversar com alguém dos bombeiros, da polícia, que vai fazer matéria, sempre pergunta, né, qual que é o cargo dele. Porque se tu falar errado... Não, eu já comecei com uma gafe aqui, né? Porque eu falei de tenente-coronel, depois chamei de tenente. Já depois... Tu tem que ter um foco ali para não errar, porque é muito importante isso para vocês, né? Na carreira militar, a gente fala muito da hierarquia e da disciplina, né? Então, são os pilares das organizações militares. Então, essa questão da hierarquia, ela é muito respeitada. Então, por exemplo, quem está... digamos, abaixo de mim, assim, nessa pirâmide, nessa hierarquia, todos vão me chamar de senhora, vão, né, prestar continência quando eu passar, enfim, tem todo um regramento que é feito. E eu, da mesma forma, para os meus superiores, né? Então, isso é muito bem respeitado e aceito, e para nós é normal. Então, às vezes, a pessoa que chega no quartel, num primeiro momento, por exemplo, um estagiário, ou às vezes um funcionário civil, no começo ele fica um pouco assustado, depois ele, nossa, como funciona bem aqui todo mundo, né? Já tem a sua função, já sabe como é que funciona, se respeita. Então, isso é bem importante. Eu ia falar até, além dessa questão de ser promovido e tudo mais, tem uma comemoração muito legal, né? Porque a gente aqui como vizinho... E a gente fica de olho. Quem passa aqui vê que aqui no canal é tudo de vidro, né? A gente consegue ver todos os bombeiros lá. E a cada pouquinho, né, tem uma comemoração bem legal. Rola um banho. Se você tá de aniversário, se você vai casar, se nasceu filho, tudo é motivo para tu tomar um banho. Você é promovido, então a gente tem essa tradição de dar o banho, né? Então até hoje tem um soldado que tá de aniversário, hoje de manhã também já tomou o banho, né? Faz parte. E aí é estranho quando você não toma o banho, porque é algo que faz parte, assim, é uma tradição, né? Tomar o banho. Então, quando eu assumi o comando, eu tomei o banho aqui. Quando eu saí de Chapecó, eu tomei banho lá. Quando eu fui promovida. Então, assim, acho que em uns 15 dias eu tomei 3 banhos, assim, bem no inverno. Foi bem legal. Eu ia comentar agora que era junho, gente. Era junho. Aquele dia eu fiquei com pena de ti, porque eu tava assistindo daqui. E sentadinha na cadeira, quentinha, né? Aí a gente para e fica olhando, né? Porque do outro lado da rua tá o quartel. Aí eu olhei e disse, meu Deus, hoje tomar um banho não é legal. Mas faz parte, né? Já sabe, né? Já vem sabe. Preparada. Mas é muito legal poder vivenciar essa experiência. A gente tem essa visão aqui, a gente tem essa oportunidade. E outra coisa que eu acho que é muito legal, talvez é uma visão de fora, mas você vai poder me responder com mais precisão, mas o Corpo de Bombeiros e os bombeiros são muito respeitados pela sociedade, né? A gente vê até visitas das escolas, o pessoal que vem aqui, se tem uma admiração muito grande pela profissão de vocês. Então, a nossa profissão, assim, eu falo que por isso que eu digo que para mim é um dos motivos de orgulho, assim, porque é uma profissão que
não vou dizer que 100% das pessoas gostem, porque talvez tenha uma ali no meio, né? Mas a grande maioria da população adora e tem toda uma mística, digamos assim, por trás, que nem eu falava antes, né? Da criança querer entrar no caminhão, de ver como é que é. Muita gente tem essa curiosidade e é uma das instituições que tem maior credibilidade, né? Que é o Corpo de Bombeiros. Então a gente recebe bastante solicitação, tanto de palestra como de visita ao quartel. Amanhã a gente vai ter um evento aqui em Xanxerê. Acho que eu não posso falar isso, né? Não, pode falar, a gente já foi, a gente gravou esse programa. Não, é porque amanhã a gente vai ter um evento aqui que a gente vai estar em parceria com a Prefeitura do Dia das Crianças. A gente vai fazer algumas atividades, então as crianças também gostam de participar, né? Eles adoram, né? Eu Então- vejo também porque quando eu era criança eu gostava muito. Não, mas, Meu gente, Deus. eu vou falar. Eu fiz um curso de brigadista quando eu trabalhava na televisão aqui. E eu vesti a roupa de combate a incêndio e fiz foto. E foi muito legal. Imagina uma criança. Você sabe que eu me empolgo, né? Mas eu sou A gente empolgada. percebeu. Mas é muito legal isso, assim, você viver essa experiência. E daí você começa a perceber como também a gente olha, claro, para a parte positiva da profissão, mas tem suas dificuldades. Por Tem. exemplo, aquela roupa de combate a incêndio, eu não imaginava que fosse tão pesada. E quente. E quente. Então imagina você dentro do incêndio com aquela roupa pesada e aí muitas vezes tu vai colocar o EPR, que é o cilindro, né, para a pessoa Isso. poder respirar. E aquilo é muito pesado e dentro do incêndio, né, aquele calor todo e aí você tem que ter alguns cuidados até para não se desidratar, para não, né, ter um mal súbito ali. Então é uma profissão de risco que a gente fala. E é muito legal assim você poder vivenciar isso, porque é legal, os bombeiros são respeitados, quando se faz um atendimento, se salva uma vida, tem toda essa parte, né, Sim. emotiva vinculada, mas também tem a parte do profissional, né, do desgaste, da parte de estar em contato com coisas extremamente ruins também, né, porque no atendimento às vezes, a maioria dos casos são situações em que você só pede socorro mesmo. Sim. Então, tem tudo isso. E como é bom estar aberto também, poder mostrar essas experiências para a comunidade. E quando a gente tem um acionamento, né, quando a ligação cai no 913 e o nosso atendente recebe a ligação e ele vai despachar uma viatura para aquela ocorrência, a gente não sabe o que vai encontrar na ocorrência. Então, às vezes, você tem algumas informações preliminares que já te dão uma ideia, que você consegue ir se programando, se planejando, né, traçando uma linha de ação, o que cada um vai fazer naquela ocorrência. Mas, muitas vezes, a informação elas chegam quase nada. Assim, um Escassas, acidente né? de trânsito entre um caminhão e um carro. E agora, quantas vítimas? Tem vítima presa às ferragens? Qual é a situação? Preciso acionar recursos adicionais? Preciso de outra ambulância? Então, quanto mais informações a gente conseguir nessa ligação, para nós é mais importante para o atendimento de quem vai estar lá no local, né? Que a gente consegue se preparar para aquela situação e acionar principalmente recursos adicionais quando for o caso. Então, às vezes, tu tá tranquilo no quartel, dá aquele acionamento, vocês veem o pessoal sair aqui, eles não sabem o que eles vão encontrar lá. Exato. Sim, eu já vi porque uma vez eu já precisei acionar, né? Uma vez aconteceu um acidente na frente da minha casa e a gente precisa acionar. E a atendente fica perguntando várias coisas, né? E daí na hora tu tá ali, às vezes tu não consegue responder ou não entende a pergunta. Né? E outra, teve uma época em que as pessoas questionavam muito, mas os bombeiros ficam no telefone me perguntando ao invés de irem Sim. rápido. Mas não, né? Na verdade, Eles já tem precisam, alguém né? deslocado. Isso, então o que acontece? A gente pede para a pessoa ficar na linha, mas a gente com um toque a gente já consegue, já aciona. A gente tem um acionamento remoto que a gente fala. Então, por exemplo, a ligação se ligar lá de Ponte Serrada, ela vai cair aqui. O atendente aqui já atende, mas ele já aciona através de um botão o pessoal de Ponte Serrada. E aí vai passando as informações no decorrer do caminho. Então, desloca para tal local. A guarnição vai indo e depois vai recebendo as informações. Então, não tem problema. Pode continuar falando com o atendente, explicando o que é aquela ocorrência, para que essa informação chegue lá para quem foi atender. Mas não precisa se preocupar, o pessoal já está deslocando. Exato, é legal a gente falar isso, porque às vezes tem uns mitos, né? Algumas coisas que a população não entende. E daí também, nessa mesma lógica, é por isso que também os trotes são tão ruins, né? São. Porque às vezes a equipe já foi deslocada. É comum numa ocorrência grande, de vulto, a gente receber várias ligações sobre a mesma ocorrência. Então, às vezes, o operador está tão ali, né, atendendo uma, e aí vem outra que ele te diz, já recebi. Às vezes acaba que não consegue dar atenção para todos, porque ele já recebeu aquela informação. Sim. E aí tem a questão do trote também, que para nós acaba sendo algo bem prejudicial, né? A gente já diminuiu bastante, assim, a quantidade dos trotes comparado com antigamente, né? Lembra na época do orelhão, né? Às vezes passava a criançada e ligava. E aí hoje já aí diminuiu, mas volta e meia ainda acontece. Eu tenho uma teoria de que é porque não tem mais tanto telefone fixo. Então,
Pode ser. diminuiu provável. os trotes, porque o telefone fixo, ocioso em casa, com É certeza verdade, era um pode ser. A estímulo. gente vê assim também na minha época, apesar de elas gostavam de fazer isso. Acho que é normal de criança, só que daí tu tem que ter uma orientação toda por trás disso, né? Exatamente. Porque às vezes ela acha, não é nada demais, é só uma brincadeira. Só que o que tem por trás dessa brincadeira pode prejudicar uma outra pessoa que realmente esteja precisando naquele momento, né? Eu posso estar tentando ligar e aí não consigo fazer contato porque o operador tá atendendo um trote, né? Então, ou às vezes já aconteceu também da pessoa passar um trote e falar, tem uma ocorrência assim, 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 manda a guarnição chegar lá, não tem nada. Então, inventou uma situação, deslocou uma guarnição que às vezes deixou de ir para uma ocorrência real, de atender alguém que realmente precisava, para deslocar para essa ocorrência que é trote. Então, não é legal o pessoal que está prestando atenção aí. Não é legal. Avisem as crianças, né? Conscientizem seus filhos, porque criança realmente adora aprontar. Agora, falando de ocorrências, alguma que te marcou, assim, ao longo desses 16 anos que... Positivo ou negativo também, né? Pode ser os dois. Assim, como eu falei, tu nunca sabe o que tu vai encontrar. Então, normalmente não é uma coisa muito boa, né? Mas quando eu trabalhei, principalmente em Florianópolis, lá a gente tirava serviço de comandante de área, então tu ficava 24 horas junto com as guarnições de serviço, e aí sim atendi alguns incêndios, acidentes de trânsito. Teve um que me marcou, assim, porque foi no dia 31 de dezembro, próximo da virada. E aí tinha uma família que estava se deslocando lá na BR-101 para passar a ceia com a sua família. E ali teve um acidente bem grave, assim, alguns foram a óbito. Então, isso me marcou também pelo acontecido com elas e também porque era uma data comemorativa. Então, algo que era para ser algo... né, família, comemoração, acabou não tendo muito sucesso. Então, sempre marca, assim, né, algumas ocorrências. Não tem como não ter empatia, né? A mesma coisa, eu comentava esses dias aqui na redação, porque a gente também, quando chega, principalmente as primeiras ocorrências, acho que a gente vai acompanhar. Na época que eu comecei no jornalismo, algum bom tempo atrás, também era isso. A gente acompanhava muito o trabalho dos bombeiros. Então, a gente chegava, às vezes, na sequência, logo depois que o caminhão e que a ambulância chegavam, e a gente encontrava cenários assim bem tristes também. Então, as primeiras ocorrências normalmente marcam bastante, principalmente quando é situação muito triste, assim, que tem família, que você se coloca no lugar, inevitavelmente, do que está acontecendo, né? Poxa, poderia ser alguém próximo. E uma das coisas que eu tinha muito medo quando eu fazia esse tipo de cobertura era de encontrar alguém conhecido. Ainda a gente tem esse receio, né? Imagina, daqui a pouco um familiar, um amigo, alguém que você conhece, um próprio colega de trabalho, né? Então, eu, felizmente, nunca tive essa... como é que eu vou dizer? Não é nenhuma oportunidade, mas nunca tive essa questão de... Nunca encontrei ninguém, né? Conhecido, familiar, em ocorrência. Então, a gente tenta, na hora, ser frio, né? Bate aquela frieza, né? Vai atender do jeito que você consegue ali naquele momento. Se tiver óbito, a gente... né, vai cobrir ali a pessoa para evitar que seja exposta, e aí segue a vida, né? Então, tu não pode também se envolver muito, apesar de tudo. É difícil isso, de você não se envolver. Separar, né? Eu ia falar que tem que ter, na verdade, um estômago muito forte para tu conseguir ver aquela cena e daqui 20 minutos, se precisar, tu tá em outro lugar trabalhando de novo, né? E aí tu tem que focar em quem realmente tá ali, que ainda precisa do teu atendimento. Então, você acaba esquecendo aquela pessoa que já não tem mais o que fazer e foca em quem precisa. Porque às vezes um segundo que tu perde aqui, tu perde salvar uma vida ali, né? Exatamente. Então tem que ter aquele foco bem determinado, né? Tô chegando lá, vou atender, e se não ter o que fazer, tem que passar para outra pessoa e seguindo, né? Isso. E tem que ter um emocional também bem tranquilo, né? Tem um preparo na formação de vocês? A gente tem na formação, mas a gente procura também durante, no decorrer da carreira, encaminhar algumas pessoas para acompanhamento. Seja preventivo, ou seja também após algum episódio traumático. Então, atualmente a gente tem uma parceria com a UNOESC, a gente tem uma estagiária aqui, e ela está se formando agora em psicologia, e ela passa conversando com as guarnições, ela está fazendo todo um trabalho, um diagnóstico, né? E um trabalho preventivo também. E quando a gente tem algum episódio isolado de algum atendimento que gerou algum trauma, ou até algum acidente com algum bombeiro, alguma outra questão que causou esse desequilíbrio emocional, a gente encaminha para o atendimento de psicólogo e, se for o caso, também de psiquiatra, né?
a gente consegue fazer esse encaminhamento. Aí vem o teu trabalho de gestão, né? Também. De cuidar de quem está cuidando, de quem está fazendo o serviço. Exato. Né? Então, a gente tem... eu não consigo diretamente estar olhando para todas essas pessoas, mas cada um tem o seu comandante imediato, que traz para o comandante da companhia, que traz para mim, e aí a gente tenta fazer esse meio de campo, né? E fazer esse encaminhamento para que todos consigam ser atendidos, né? Eu até ia perguntar, já aconteceu alguma vez, assim, de tu ver um colega de trabalho não conseguir mais trabalhar, dependendo da situação que já passou? Já aconteceu. Não aqui no batalhão, mas em outro batalhão que eu trabalhava. Então, devido a alguns... Eu vou citar aqui, né? Mas o acidente, aquele lá de Saudades, que a gente teve, o incidente lá na creche. Sim, na creche. Então, ali acabou gerando vamos dizer assim, um estresse, né? Com as guarnições que atenderam a ocorrência, porque eles viram algumas cenas que, né, não foram muito legais, atenderam a pessoa que cometeu ali o crime, né, digamos assim, e aí isso acaba gerando um trauma. Então, ali a gente providenciou atendimento psicológico também para que conseguisse, né, retomar ali a rotina e voltar ao trabalho normalmente. E também tem aquela questão, por exemplo, esse exemplo ali de Saudades, né? Tu vê uma pessoa que cometeu tudo o que cometeu, tentou cometer o próprio suicídio e não conseguiu, e daí você tem que ir lá e atender a pessoa. Como é que é para vocês esse sentimento de ter que atender a pessoa que causou tudo isso? É complicado. Então, algumas pessoas pode ser que não consigam trabalhar bem isso, mas a nossa missão é salvar vidas, independente de quem seja. Sem julgamento, né? Então, não é a gente que vai julgar. A gente vai atender, vai fazer o melhor para encaminhar essa pessoa para o hospital para um atendimento adequado, né? E aí, como a gente sempre fala assim, a gente não está aqui para julgar. Então, independente do que aconteceu, da situação, a gente vai atender e vai levar. Mas é claro que tu tem que ter um certo discernimento, assim, uma preparação para isso, porque muitas vezes causa revolta, né? Sim. Então, não é fácil. Então, por isso que tem que estar psicologicamente bem preparado para isso. Porque é meio que instintivo também. Eu ia falar, teu treino tem que ser firme. Porque às vezes tu se estressa com coisas que tu não consegue controlar. Coisas simples do dia a dia, né? E um bombeiro, às vezes um policial que precisa estar nesse tipo de ocorrência, o preparo tem que ser enorme. Inteligência emocional. E às vezes, principalmente para quem é pai, né, mãe, que estava ali naquela situação, que viu aquelas crianças, então às vezes acho que eu nunca participei de uma situação assim, mas eu acredito que ali na hora não é fácil você atender uma pessoa, né, que cometeu toda aquela barbárie, digamos assim, mas o nosso pessoal lá atendeu, tudo levou para o hospital, enfim, tiraram do local até porque tinha muita gente, né, ameaçando, e aí conseguiram fazer o trabalho. Deixa que a justiça resolva, né? Exatamente, isso aí não compete a justiça vai lá, faz nós. o papel dela e vocês fazem de vocês, né? Exatamente. E assim... Vamos girar um pouco os assuntos que a gente falou bastante da corporação, mas vamos falar da Elis agora. Podemos deixar um pouquinho de lado a Tenente Coronel? Podemos. Vamos falar um pouquinho de ti. Então, fazia engenharia de alimentos. Hoje, tu se imagina trabalhando nessa área? Acho que não. Então, eu já estava no 5º período, já meio caminho aí da faculdade. E aí, quando eu entrei no bombeiro, eu nem tranquei, né? Eu larguei. E aí, depois que eu já tinha me formado no bombeiro, eu fui fazer administração pública e fiz algumas especializações nessa área de gestão pública, né? E segurança pública. Que daí tem tudo a ver, porque não fazia mais sentido eu voltar para a engenharia de alimentos. Não tinha mais a ver, né, com a profissão. E o que tu gosta de fazer, além dessa parte, tirando o trabalho da tua vida no desgruda, dia a dia, desgrudando, desvinculando agora completamente? Eu falo assim, eu não sei como é que a gente arruma tanto tempo para tanta coisa que a gente quer fazer, porque assim, a minha rotina é bem corrida. Como eu não moro aqui, eu me desloco todos os dias para cá, então eu já perco aí quase 2 horas do meu dia entre vir e voltar, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, que eu também preciso dar atenção, né? Tenho o Matheus, que tem 7 anos, e a Isabela, que tem 4. E principalmente a Isabela, ela sentiu bastante essa minha vinda para cá, porque era eu que levava na escola, eu que buscava normalmente, assim. Então ela sentiu isso de eu não estar mais ali presente para, né, levar na escola, buscar na escola. Então ela sempre perguntou: hoje você pode me levar na escola? Ai, não tem como, né? E o coração da mãe? Às vezes sofre. Então, algumas coisas assim, né? Mas faz parte da profissão. Então, a gente conversa, tenta explicar, né? E tenta também se adequar. E quando eu consigo, eu saio um pouquinho antes para buscar, enfim. Mas ela, aos poucos, ela com certeza vai... Até porque ela é menorzinha, é menor. né? Então, ela às vezes não entende, né? Que eu tenho... Que não é do lado, não é na mesma cidade. E, além disso, eu faço triatlon. Então, olha! Então, eu tenho alguns planejamentos de treino, né? Que
treino praticamente todos os dias, mas focado para essa área do triatlo, que para mim assim é uma válvula de escape. Então, me ajuda bastante nesse sentido quando eu estou mais estressada, preocupada assim com algumas coisas. O esporte para mim é algo bem importante e fundamental. E tu compete mesmo? Então, eu resolvi começar a competir esse ano, e aí é algo bem recente, assim, né? E eu comecei, na verdade, a treinar para triatlon especificamente em dezembro do ano passado, e aí já participei de algumas provas esse ano, tem outras que eu estou inscrita, então estou metida, assim, né? Digamos que eu sou uma iniciante no esporte, mas... mas trazendo umas medalhas para casa tá bom já, medalha, né? troféuzinho sempre vem, né? Não, e acho que é muito legal quando a gente se descobre dentro de um esporte, né? Porque eu particularmente, agora estou numa fase também de descoberta. Não faço nada de competição, nada, só eu, esporte comigo mesmo, lá fazendo minha musculação. Mas é muito legal essa vibe quando a gente começa, e acho que a disciplina da corporação deve ajudar muito também nessa questão dos treinamentos. Então, eu sempre fui bem metida esportista, assim, mas vou dizer que eu nunca tinha me encontrado em nada. Então, eu sempre fazia uma coisa ali, outra coisa, musculação, daí comecei a jogar tênis, daí mudei para outra área, daí fui indo, né? E aí, o triatlon, na verdade, meu marido já faz há bastante tempo. Então, eu lembro que eu estava grávida do meu filho mais velho, então já faz uns 8 anos, eu lembro dele participar de algumas competições. E eu pensei, nossa, isso aí é legal. Aí eu vi assim, ó, pessoas tu vê de todos os tipos, pessoas mais novas, mais velhas, gordinhas, magrinhas, não existe assim um padrão. Então, tu vê que é algo de superação. E eu comecei assim a achar legal na época, eu pensei, não, um dia eu ainda vou fazer isso aí. E aí nasceu o Matheus, nasceu a Isabela, e aí questão também profissional. E aí no ano passado, em dezembro, ele participou de uma competição, e aí eu falei, vou começar a treinar isso aí. E aí, no dia que eu decidi, até a minha primeira prova, foram 2 meses. Então, em 2 meses, eu treinei e fiz o meu primeiro triatlon. E como é que foi o primeiro? Foi legal, fiquei em segundo lugar na minha categoria. Meu Deus! Ó, palmas! Essa tem talento, né? Mas é dedicação, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas tem pouca mulher, é mais fácil tu conseguir um troféu. Tá, então vai lá e treina também. Vai fazer, vai e faz, né, pra ver. Então, às vezes, vocês até talvez me vejam. Volta e meia, eu saio do quartel e dou umas corridas aqui na rua. E que distância tu faz? Então, eu faço o triatlon que a gente fala sprint, né? É uma prova mais curta, são 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike, às vezes varia até 30. Mais curta, ela falou, mais né? Curta, mais curta, né? E depois 5 quilômetros de corrida, ou 7, depende da prova. Nossa, mas é curta, né? Não curta, é comprida. Não, é a sprint. Não é Ironman, nada disso. não tenho tempo para treinar. Pretende ainda? Não. Não tenho, assim, eu já estou no meu limite, né, de horários de treinamento, acordando cada vez mais cedo para treinar, porque senão tu não consegue se organizar na rotina. Sim. Mas é bom, quando eu não treino, assim, eu sinto falta. Então, é algo que, para mim, é bem importante, assim. Eu também, sim. Tô numa vibe já que eu acordo 5 horas da manhã, organizo a minha vida e daí vou treinar. E nosso dia que eu não faço isso, parece que não rende o dia. Exatamente, é bem isso. Então, eu também gosto de acordar cedo e treinar, de preferência antes das crianças acordarem, que aí eu já tô, né, livre depois. E aí, segue o dia. Muito legal. Mas exige um preparo físico o triatlo, né? Exige. Porque, meu Deus, eu já cansei no 700 da natação, que ela falou, daí depois tem ainda... Eu cansei dela só falando. Se eu fosse fazer, não ia dar certo. Não, mas é tudo questão de treino, de dedicação, né? Então, eu não treino essas 3 modalidades todos os dias. Sim. Então, normalmente é 1 ou 2 por dia. Então, tem um cronograma de treinamento, assim, que a gente segue, né? Tem um treinador que ele monta as planilhas para mim, então dá todo um suporte também. Mas é bacana. Eu tô gostando dos podcasts porque a gente descobre cada coisa dos nossos entrevistados, que é muito legal. Tipo, que a gente se olhar assim, não imagina. Tipo, da semana passada ele era piloto. Agora tu é triatleta. Ótimo, muito legal poder descobrir essas coisas. E como tem surgido mais oportunidade de fazer isso aqui, porque a gente via normalmente há alguns anos, ou eu que era muito ignorante, mas eu não via muitas pessoas fazendo isso aqui. Era raro você encontrar uma pessoa que fizesse, por exemplo, triatlo aqui na região. E agora tem cada vez mais. Aqui na região a gente tem até uma associação de triatlon, que é a Associação de Triatlon do Velho Oeste. A associação, a sede dela é em Chapecó, né? Mas a gente tem associados aqui de toda a região e a gente tenta movimentar. Então, às vezes, a gente marca alguns simulados ali no Goiôem, lá no CRC, onde as pessoas vão e fazem, às vezes, distâncias bem mais curtinhas, até para ir, né, se adaptando. E às vezes a gente convida pessoas de fora e elas vão, nossa, que legal, acho que eu vou começar a fazer isso. Então, a gente quer incentivar que mais pessoas participem, né? E aí também surgem os duatlons, que não tem a natação.
Porque aqui na nossa região a gente tem muita gente que não sabe nadar. Então o duatlon, né? Eu também ia ficar quietinho. Aí o duatlon é mais fácil, porque daí você corre, pedala e corre de novo. Então são 2 transições que a gente fala, né? Então você corre um percurso, pedala e corre outro percurso. Então já para tentar estimular que as pessoas participem, né? E se engajem mais. E a gente organizou uma prova em Chapecó nesse ano, em abril, que foi o primeiro duatlon do fogo. Então foi em parceria com o Corpo de Bombeiros e com a associação. Eu lembro. E aí foi bem bacana. E aí teve revezamento. Então você só corre, você só pedala, vocês formam uma dupla e participam. Então foi legal até para mostrar para as pessoas o que é esse esporte, né? E esse trabalho em equipe também que pode ser, né? Exatamente. Que é muito legal. Eu tava pensando, nadar não ia dar comigo, pedalar também não, né? Então eu tô lascada. Não, o triatlo não é pra mim. E 2 crianças, então, em casa e arruma tempo. Você já falou que, né, o dia a dia é corrido, mas que crianças pequenas exigem bastante. Eu ia perguntar também em relação a comandante Elis no Corpo de Bombeiros e a comandante em casa. Como é que é? O meu marido, ele sempre fala assim, porque o pessoal pega no pé, porque como ele é bombeiro também, né? Mas às vezes eu já tô acostumado, só manda fazer que eu faço. Então... Ele disse, ela já manda em casa e no quartel também. Mas eu comentava antes da gente iniciar a gravação, assim, comentava com o João, que eu sou uma pessoa muito simples, então às vezes se você me ver na rua, eu não vou estar muito de boa, assim, sabe, muito à vontade. E eu sempre, algo que eu aprendi com os meus pais, a gente sempre ser humilde, né? Então, não vou estar me achando, nossa, eu sou a comandante. Às vezes eu só falo, eu trabalho no Corpo de Bombeiros. Eu não fico dizendo quem eu sou dentro do Corpo de Bombeiros. Então, é algo que, para mim, não que seja natural, mas que a gente vai acostumando, né? E também não gosto, muitas vezes, dessa super exposição e tal. Então, às vezes, eu fico até um pouco envergonhada de falar assim, sobre isso, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito simples. Então, a gente faz coisas normais com as crianças, brinca na rua, joga bola, sai andar de bicicleta. Então, eu falei para ele, às vezes vai no supermercado de chinelo e bermuda, que às vezes as pessoas jamais vão te reconhecer, né? Mas que é normal, assim, a gente tenta levar uma vida bem, bem normal. Olha só. Mas ela fugiu da resposta. Ela é muito firme. Sim, sou. Tanto em casa quanto no quartel. Então, faz parte, né? Eu sempre fui... E isso é engraçado que desde adolescente, assim, eu sempre fui meio que... não vou dizer líder, assim, mas eu sempre me colocava em posições de assumir alguma liderança, de coordenar alguma coisa, de tomar atitudes, né? Então, isso eu acho que também vem da criação, talvez, das pessoas. Às vezes, trabalho em grupo, eu já ia lá, eu quero fazer, quero líder, não sei o que, eu já ia metida, sabe? A pessoa metida. Mas eu acho que isso é um pouco da criação mesmo. Eu acho que sim. Genética, às vezes, mas eu acho que ser. tem muito da personalidade também. Porque tem algumas pessoas que realmente não conseguem. Não conseguem. E eu me sinto mais à vontade assim do que talvez esperar que outra pessoa tome atitude e às vezes não toma atitude. E se frustrada. Então, eu normalmente prefiro tomar atitude assim, né, e fazer as coisas. Mas é uma correria, assim, a rotina, né, com crianças, tem que dar atenção, tem atividades da escola, tem outras atividades, natação, e aí leva futsal, tem várias coisas que a gente tenta se organizar, né? Mas, assim, o meu marido, super parceiro em tudo, então com eles também, às vezes eu venho cedinho para cá, volto de noite, e às vezes já chego, já estão tomado banho, jantado, dormido, então ele é um grande apoiador nesse sentido. E precisa, né? Porque, querendo ou não, eu trabalho em conjunto. Exatamente. Ali. E eles já pensam... Como é que é a relação deles com o Corpo de Bombeiros? Porque você comentava que você não tinha esse sonho de criança. E eles, com vocês dois dentro da corporação? Então, isso que é engraçado, porque como eles estão com bastante frequência, então, às vezes tem um evento, eles estão junto, ou às vezes, quando eu trabalhava em Chapecó, eu buscava na escola e levava para o quartel, para eles se tornou algo normal. E aí, às vezes, até os colegas, nossa, que legal, teu pai e tua mãe, tipo, normal. E aí, dia das crianças, vamos lá no quartel. Mas de novo, no quartel? Então, para eles estão tanto lá que, assim, é algo que é normal. E aí, nenhum dos dois fala em ser bombeiro, em seguir a profissão, assim, e a gente também não tá estimulando. Eu acho que muito novos são também, muito novinhos, né? Então, eles têm as ideias. O meu mais velho, ele quer ser cientista de animais, então, não sei o que ele quer dizer com ser cientista de animais, mas alguma coisa ele quer dizer. Ele gosta desses documentários de animais
peçonhentos, então acho que talvez por isso. E a minha pequena, ela quer ser médica de pessoas, então, né? Olha ali. Vamos aguardar. Aí é bom que eles já vão... mas é que a gente muda bastante de ideia, né? Muda. 4 e 7 anos, eu também falava que eu queria ser médica, eu queria ser pediatra na época, eu falava. Eu já pensei nisso, mas quando eu descobri o que quer ser médico, eu caí fora. Sai correndo. Porque tem muito isso da experiência, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito, talvez, né, utópica da profissão, do que é, muito... Não, e eles perguntam, mas o que vocês fazem no bombeiro? Vocês dirigem ambulância? Vocês andam no caminhão? A inocência, né? Então, tem tudo isso, né? E às vezes eles nem entendem, nem compreendem como é o nosso trabalho, né? Então, às vezes a gente fala... arriscado, às vezes, para quem está ali no operacional, né? Exatamente. Também tem toda essa questão administrativa que nos envolve, né? Que às vezes eles nem imaginam que existe. Então, acham, meu pai e minha mãe estão lá no caminhão, na ambulância, salvando pessoas. Mas estão não passeando é bem no assim. caminhão. As crianças têm devoção pelo caminhão, né? Sim, adoro. Nossa, adoro. Quando a gente faz alguma ação assim que as crianças vêm para o quartel, a gente vê assim, aqueles olhinhos brilhar, isso é muito legal. É muito legal, eles adoram. E eles querem vestir a roupa, eles querem ir ali apertar a sirene. Então, como a gente é vizinha, bacana. a gente vê muita coisa. Esse dia veio uma escola que dava pra ver as crianças sorrindo de longe, assim, né? O olhinho brilhando. E a gente tem alguns projetos bem legais para crianças, que já mudando então de assunto, a gente pretende já fazer esse ano aqui em Xanxerê, numa abrangência maior, o projeto Golfinho. Então, vai ser um dia de atividades com as crianças, né, onde a gente ensina os cuidados que tem que ter no meio aquático para evitar afogamentos. E aí a gente vai focar em alguns grupos de crianças, mas também vamos abrir para a população em geral, né, inscrever seus filhos. E vai ser um projeto bem legal. A gente vai... Já teve, se eu não me engano, alguma edição, Teve esse ano 3 turminhas menores, e aí agora, novembro, dezembro, a gente deve começar, e aí abranger um número bem maior de crianças, não só em Xanxerê, em todo o batalhão, porque o nosso batalhão, ele envolve 30 municípios. Sim. Então, desses 30 municípios, pelo menos em 10 municípios, a gente já vai ter turminhas do projeto Golfinho esse ano. Nossa, muito interessante esse projeto, já acompanhei lá em Chapecó já. Mas é muito bom. E é bom incentivar os pais a colocar as crianças para participar, né? Porque às vezes eles, não precisa, vai deixando. Quando cresce, não sabe se cuidar, às vezes não sabe nadar. A gente sempre fala, a gente não ensina a criança a nadar, mas a gente ensina os cuidados que tem que ter no meio aquático. Sim. Então, toda aquela questão, a água no umbigo, sinal de perigo. Quer dizer que eu não posso passar daquela altura da água, por exemplo. Ou se tem alguém se afogando, o que eu devo fazer? Eu devo entrar lá para salvar? Ou eu devo jogar um material? Devo chamar alguém? Então, essas orientações. E até a questão do trote, né? Sim. Quais são os números de emergência? Não passar trote. Então, alguns cuidados básicos e para eles, tudo se torna uma brincadeira, né? Tem a parte didática, a parte de ensinamento, mas se torna, no fim, uma brincadeira, porque eles vão estar na piscina. E a gente quer abrir para crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, então muitas vezes crianças que nunca foram numa piscina. Importantíssimo. Então, e às vezes estão ali na beira de um rio, de um lago, aqui a gente tem várias áreas alagadas, né? Então é bem importante que a gente passe esse conhecimento, porque a maior quantidade de afogamentos que nós temos atendido não é no litoral, é no interior do estado, justamente nos locais onde a gente tem água doce. A gente registra, né? Inevitavelmente a gente acaba sabendo e noticiando esses casos e aumenta muito, né? Agora a gente começa, né? Já estamos em final de outubro, vem a temporada aí, a gente já começa a registrar esse tipo de situação, infelizmente. E aí essas crianças, elas acabam levando esse conhecimento para os pais também. Então eles... Que a criança cobra em casa, né? Sim, pai, os bombeiros me falaram que não pode fazer isso. Então, se a gente for se banhar, evitar ingerir bebida alcoólica, comer demais, enfim, né? Alguém pode passar mal. Então, são cuidados que a gente passa para eles e de uma maneira lúdica também, que eles aprendam, né? E também se divirtam. Desculpa que interromper, eu ia falar, inclusive, que quando acontece a maioria desses casos, não é só a criança que está lá envolvida, né? É adulto, né? Adulto que acredita que consegue fazer e não tem noção do... Acho que o rio chega às vezes até mais perigoso que o mar, né? Sim, às vezes é numa lagoa, a pessoa entra ali e não consegue voltar. Então, como aqui na nossa região a gente tem bastante áreas assim, de campings, né? Áreas onde as pessoas costumam ir fazer um churrasco, passar o dia, e às vezes bebe demais, e aí tem muita aquela questão, né? Vamos atravessar o rio, vamos lá, nós 2 vezes, né? Se a gente consegue. E aí vai e não volta. Então, Exato. A grande maioria desses atendimentos de ocorrências de afogamento aqui no interior são homens jovens.
justamente por estarem em situações assim, de tentar atravessar, de excesso de Porque bebida eu alcoólica. conheço esse rio, tô sempre aqui, exatamente. né? É um rio, E não a é tão bebida perigoso. alcoólica influencia Sim, muito, com né? certeza. Tanto nos acidentes de trânsito quanto nesse de Verdade. afogamento, porque ela talvez dá um impulsionamento e uma coragem que a pessoa não teria se ela estivesse sóbria, né? É verdade. Agora, desses projetos, acho que uma das questões mais bacanas é a proximidade também com esse público das crianças, né? A proximidade com a comunidade. Claro que vocês são uma instituição super respeitada, mas ter esse contato com eles é muito bacana e traz frutos, inclusive, né, para as futuras gerações que vão estar possivelmente dentro dos quartéis. Sim, é verdade. O Corpo de Bombeiros Militar, em todo o estado, a gente tem alguns projetos sociais. Então, nós temos também o Bombeiro Mirim, que a gente ainda não, nesse ano, não vamos fazer aqui no município. A gente precisa de um planejamento, uma estrutura maior. Mas, quem sabe, um dia a gente consiga fazer. Que são projetos que aproximam a comunidade também, né? E é importante até para difundir nosso trabalho, para trazer essas pessoas mais para próximo, mais próximo de nós, né? De conhecerem. E até um trabalho preventivo. Porque também no Bombeiro Mirim a gente passa muitas dicas, né, de segurança, de prevenção de acidentes domésticos. Então, isso é bem bacana. Também existe o projeto do Bombeiro da Melhor Idade, que são para os idosos. Ai, que legal! Então, alguns cuidados também para os idosos quando estão em casa, questão do fogão a lenha, aquela toalhinha em cima do fogão. Então, são algumas coisas para que a gente evite acidentes, né? Principalmente acidentes com incêndio, acidentes domésticos. Então, a gente tem aí, dentro da corporação, alguns projetos bem bacanas. E aí, claro, a gente tem algumas limitações de efetivo, né, para atendimento de todos esses projetos, mas quando a gente consegue levar algum deles adiante, a gente faz o possível para aproximar justamente a comunidade da nossa corporação. Sim, eu ia falar, inclusive, que tem pessoas que, se tivesse esse tipo de projeto antes, lá, quando eram mais novos, teriam evitado muita coisa. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas o meu pai fazia assim, então tá certo. Minha mãe fazia E assim, nunca tá certo. aconteceu nada, Nunca né? aconteceu nada. Aí Por que esse que é vai o pior acontecer comigo? discurso, né? Eu sempre fiz isso, mas nunca aconteceu nada. E tem toda também essa questão preventiva que a gente atua nas vistorias, análise de projetos, que esse é o lado que às vezes muitas pessoas não compreendem e não gostam da nossa corporação. Mas desde que a gente começou a atuar mais fortemente nessa parte de prevenção, o número de ocorrências com incêndios e outros tipos de ocorrências relacionadas às edificações diminuiu significativamente. Então, por isso que a gente atua tão fortemente, né? Principalmente agora, depois que teve o incêndio na Boate Kiss, que deu, né, foi uma tragédia. A partir dali, a questão da segurança contra incêndio mudou radicalmente no Brasil. Então, a gente conseguiu cobrar mais, fiscalizar mais. A gente teve o poder de polícia administrativo autorizado para que a gente pudesse multar, interditar estabelecimentos. E isso é muito importante, porque aí a gente está evitando que acidentes ocorram naquele local. E aí, que nem tu falou, né? Ah, mas nunca aconteceu nada. Sempre encheu de gente aqui, mas nunca aconteceu nada. Mas pode acontecer. Na Boate Kiss também nunca tinha acontecido nada, né? Eu ia falar agora que teve um caso recentemente lá, não me lembro qual que é a cidade, se não me engano, lá no Nordeste, que o pessoal entrou no barco, lá encheu e acabou que, sobrecarga de pessoas, o barco afundou, daí deu aquela tragédia, que acabou morrendo algumas pessoas. Então, naquele caso, o cara sempre dizia, provavelmente dizia, né? Se eu sempre fiz assim, por que vai dar errado agora, né? Exatamente. E sempre tem um alvará de tudo, né? Que tu precisa desses para as barcos. edificações, sim. Os barcos daí não é a gente que fiscaliza, mas aí a Marinha tem uma questão também de quantidade de pessoas por segurança. Mas as edificações, todas a gente fiscaliza. A gente só não fiscaliza as unifamiliares, que são as casas, né? Tipo, só uma casa lá sozinha a gente não fiscaliza. Mas a partir do momento que é um prédio, tem 2 residências, um comércio, aí a gente já fiscaliza todas essas edificações. E é importante esse tipo de trabalho, porque às vezes a pessoa vai lá e constrói ela mesma uma casa de 3 pisos, por exemplo. Agora é e mais daí tá difícil. tudo errado, né? Agora é mais difícil isso acontecer, né? Porque existe tudo regra, tem que ter aqui sim, mas eu digo em grandes centros, por exemplo, as favelas hoje. Sim, é um crescimento desordenado, né? Daí tu vai lá e tem... Bom, na verdade, eu sou lá de São Paulo, né? Eu sou nascido lá em São Paulo. E volta e meia eu tô lá na minha cidade que eu nasci. E daí tem uma rua lá onde, acho que já faz uns 30 anos que tem uma casa que só segura um pilar. Meu Deus! E é uma casa, assim, altíssima, só segura um pilar. Tu fica pensando, como é que aquilo para em pé? Né? O cara que construiu fez bem feito, só que eu acho que não pode, né? São tem que ter toda. Engenharia, né? Então toda essa questão construtiva são as prefeituras, né, que exigem, e aí nós é mais a parte dos sistemas preventivos mesmo, mas aí tem que ter a RT de quem fez o projeto, de quem executou a obra também, mas relacionado aos sistemas preventivos. Mas claro, tem toda a fiscalização municipal também, né?
É que justamente o pessoal não entende. Diz, porque os bombeiros, não sei o quê. É pra bem que eu vou usar isso aqui que eles estão pedindo? Mas o bombeiro está cobrando acessibilidade, o bombeiro não cobra acessibilidade. A gente cobra questões relacionadas aos sistemas preventivos, às saídas de emergência. Então, aquela rampa lá não é o bombeiro que está cobrando. Mas existe uma confusão, assim. Né? E vocês acabam levando a culpa também, né? Mas por desconhecer mesmo. Acho que as pessoas desconhecem muito do funcionamento, não só da corporação, de outros órgãos e até dessa esfera pública em geral, né? Prefeitura, como é que funciona, normalmente generaliza tudo e bota tudo num pacote só e vai pro bombeiro. Que geralmente é o que cobra, né? E daí é o que leva a culpa, né? Não importa se foi tu, mas fazer o quê, né? Tô aqui fazendo o meu trabalho, né? E tem gente que reclama, né? Assim, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que cobrar, mas a gente também orienta. Então, a pessoa está em dúvida de como fazer, não tem problema, a gente orienta, tenta buscar um caminho, uma solução. Então, não é algo assim que a gente vai lá, não, vou interditar e Deus se vira. Não, sempre a gente procura auxiliar, né? Então, a gente tem um setor responsável só por isso, né? Que é o setor de segurança contra incêndio, responsável pelas análises de projeto e pelas vistorias. Então, a gente atende todos os municípios do nosso estado aí. Dentro do estado nós temos, né, vários SSI que a gente chama, que são esses setores responsáveis por isso. Agora, falando de Corpo de Bombeiros, você comentava antes de 2 projetos, né, que tem a intenção de colocar em prática, aí, mais voltados à comunidade. Mas, falando da corporação, nós somos referência em algumas coisas no estado. Aqui, Xanxerê, né, tem um trabalho já trilhado há algum tempo. Tem o centro de treinamento aqui, que eu acho que é uma iniciativa muito legal para esse treinamento de desastres, né? Tem o trabalho com os cães, que é muito legal também, e várias outras situações. Mas o que tem planejado aí para frente que dá para falar assim que a gente pode esperar que vai continuar sendo realizado na tua gestão? Qual que é tua meta aí para os próximos anos da corporação? Então, em relação ao centro de treinamento, a gente tem alguns centros de treinamentos no estado e aí cada batalhão ele vai ficar como se fosse responsável por alguma área. Então, aqui no nosso batalhão foi definido que vai ser a área de sinotecnia, né, que é a área dos cães, que a gente já tem, né, o centro de treinamento. E aí a gente teve até um curso recentemente aqui que foi a nível nacional. Veio bombeiros de todo o Brasil, saíram daqui formados, foi quase um mês de curso, então é um curso bem... ele é bem durado, assim, de bastante carga horária, né? Um curso bem específico. E aí, além desse curso, a gente também foca muito na questão dos cursos internos para o nosso pessoal. Então, treinamentos que a gente faz a cada 6 meses, uma vez por ano, para que o nosso pessoal também se aperfeiçoe. Então, quando a gente não consegue dentro do nosso batalhão, a gente manda o nosso efetivo para outros batalhões para fazer os cursos. Justamente porque cada batalhão tem essas áreas específicas. Então, isso acontece bastante. Quem quer mandar de outros batalhões para fazer curso de deslizamento, de sinotecnia, vem para cá. E daí de resgate veicular a gente manda para outro lugar. E assim vai. Então a gente tem essa dinâmica no estado, né? Além disso, a gente tem um planejamento de melhorar algumas estruturas físicas de alguns quartéis e também questão de viaturas, né? Então a gente recebeu algumas viaturas, vamos receber outras que foram adquiridas aí pelo estado, mas dentro de cada quartel, aqui nós temos no nosso batalhão, nós temos 11 quartéis. 9 são operacionais, um é apenas a parte de vistoria, segurança contra incêndio, e outro é o CRDU, que é o nosso centro de referência. Então, a gente tem uma necessidade de algumas viaturas, de alguns equipamentos, né, para ter um mínimo operacional para atender bem a população. Então, isso a gente tem um planejamento para ir adquirindo ao longo do tempo e ter um material de excelência e o nosso pessoal também estar preparado para atendimento, né? Porque isso reflete lá no atendimento da população, da pessoa que está lá precisando. Por isso que a gente foca no treinamento e também na aquisição de equipamentos e de viaturas. E não adianta, tem que continuar se atualizando e trazendo cada vez mais, porque tem tecnologia também para a atuação de vocês, né? E muda muito. Muda, exatamente. Assim como qualquer outra área. Então, tem que estar sempre investindo em manutenção e em treinamentos, principalmente, né? Porque tem que estar preparado. Sim, por exemplo, o curso de combate a incêndio, quem fez em 2018 já foi bem diferente de quem fez em 2020, 2021, porque a gente vai seguindo as novas doutrinas internacionais e nacionais, e aí vai mudando algumas atitudes, né, algumas ações. Então, para isso que o nosso pessoal tem que estar se preparando também. E aí a gente faz os treinamentos menores dentro do próprio batalhão, né? E aí chama o pessoal passa um dia ou 2, treina. Então isso mudou, vamos fazer assim agora. Isso é bacana para o pessoal se atualizar e também conhecer, né, as
as novas rotinas. E muda muito rápido também as muda coisas. muito rápido. É muito dinâmico, né? E precisa, né? Tá bem atualizado, porque a cada segundo que as coisas mudam, muda para todo mundo. Sim, né? e por exemplo, no caso de incêndio, muda muito também os materiais construtivos. Então, isso também influencia na questão do combate a incêndio. Na questão do resgate veicular, a questão dos veículos elétricos também é algo que influencia no resgate. A posição dos airbags, você vai lá chegar a cortar o carro e agora, será que tem airbag aqui nessa coluna? Então, tudo isso a gente tem que estar ligado e passando para o nosso efetivo, porque pode ser um risco para quem está ali naquela ocorrência. É só uma dúvida mesmo da gente que acompanha bastante. A gente vê muito... É mais comum a retirada pelo porta-malas. É justamente por isso, por causa do airbag? Não também? só por isso, mas é que quando a gente tira a vítima pelo porta-malas, a gente fala que a gente extrai ela em ângulo zero. Porque aí você deita ela sobre a maca e consegue tirar ela por trás, sem precisar ter que mexer muito com ela, para evitar maiores lesões na coluna, né? Então, sempre que a gente conseguir tirar pelo porta-malas e extrair em ângulo zero, é melhor para a vítima. Claro que se a vítima estiver estável, se a vítima está numa situação mais grave, que ela precisa ser tirada com mais pressa, aí a gente vai traçar um plano emergencial e tirar ela pela porta mesmo, de maneira mais rápida, porque ela está precisando de um atendimento mais urgente. Mas se ela está estável, para evitar outras lesões, a gente busca fazer um trabalho e tirar ela em ângulo zero. E como é que é a divisão na equipe? Assim, quem é a pessoa que... Claro, tem um chefe de socorro, né? Isso. É ele que vai chegar e vai pensar nessa estratégia quando se depara com Exatamente. Então, cada guarnição de serviço tem um chefe de socorro. O chefe de socorro de Xanxerê, o chefe de socorro de Xaxim, o chefe de socorro de Ponto Serrado, é ele que coordena, né, a operação. Como eu falei anteriormente, se tiver uma ocorrência maior, que vai ter um oficial, às vezes tem um tenente, às vezes um capitão, é ele que coordena a operação, a ocorrência. Então, a gente sempre fala, o mais antigo que está na cena é ele que assume aquela ocorrência e coordena. Até pela experiência, pela visão. Exatamente. E aí, no caso do chefe de socorro, ele já tem a equipe dele que, via de regra, é a mesma, né? A não ser que tenha alguma troca de serviço, ou alguém de férias, mas ele já conhece, ele já se divide. Então, cada um já sabe qual é o seu trabalho naquela ocorrência, né? E sabe os potenciais de cada um também, quem vai ser mais ágil nisso. Também quando você está deslocando, já vai conversando e elaborando o teu plano de ação, né? Ah, fulano, tu foca nisso. Antes da gente atender, a gente sempre vai fazer o dimensionamento da cena para ver se não tem nenhum risco. Sim. Se não tem vazamento de combustível, se não tem a rede elétrica no local. Então, a gente primeiro tem que garantir que a cena está segura para que a gente possa atuar nela, né? Para não ter uma consequência pior do que aquele acidente. E tem que pensar muito rápido, né? É muito rápido. Meu Deus. Porque daí a vítima está ali dentro do carro pedindo ajuda, mas antes de você atender ela, você tem que fazer todo esse gerenciamento, fazer uma estabilização primária no veículo, para que o veículo não se mova e não atinja alguém, e aí depois que a gente vai acessar para fazer o nosso trabalho. Mas isso é muito rápido. Eu imagino, porque essas ocorrências tem que ser, né? Tudo tem que ser muito rápido. A gente vê, às vezes, o pessoal reclamando, porque os bombeiros estão demorando para vir, ou o SAMU, ou a polícia demorando para vir. Mas até chegar lá tem que ter todo esse planejamento. É que a percepção tudo, do tempo, quando você está vivendo uma situação, é diferente do dia normal. Eu falo isso porque já vivi também. A situação, assim, principalmente no tornado, naquela época, é uma coisa que você nunca viveu, tu tá numa situação de desespero. Adrenalina, né? Adrenalina, então você tá numa percepção totalmente diferente do dia a dia, do como você tá sentindo o tempo. E a gente observa, assim, quando toca a sirene, o pessoal sai imediatamente. Sim, é a muito gente vê rápido. que é muito rápido. Então, mas para quem tá lá esperando pelo atendimento, parece uma eternidade. Exatamente. Mas é a questão do momento mesmo. Maria, quantos tempos nós temos? 58 minutos, gente. Vamos nos encaminhando para o nosso... Também a comandante tem 16 anos de história, né? Não dá, né? Tem que vir mais vezes aqui visitar vocês e conversar. E também nós estamos até se atropelando nas perguntas, né? Misericórdia. O papo tá bom, né? É interessante quando a conversa tá boa assim. Tá fluindo bem. Né? Fica maravilhoso esse podcast. Eu só quero fazer um parênteses que eu tava me lembrando agora. Nossa, eu sou uma senhora. Tava me lembrando de como o Corpo de Bombeiros evoluiu nos últimos anos. Porque quando eu vim para Xanxerê em 2008, a gente tinha uma campanha na comunidade para ter o primeiro desencarcerador. Tu me contou essa história. 2008. E se você fazer um paralelo, não é tão longe assim, porque eu não estou tão velha. Mas olha quanto a gente evoluiu de estrutura e hoje as buscas são para manter ou para atualizar, mas numa proporção bem menor do que naquela época. Nossa, a gente evoluiu demais.
E às vezes as pessoas não se dão conta disso no dia a dia, né? De quanto é bom poder contar com uma corporação que está aí, está preparada e que está atualizada. Né? Exatamente. Então, às vezes, quem vê o caminhão não imagina a infinidade de equipamentos que tem ali dentro daquelas portas e daquelas gavetas. Exato. É muito equipamento. Então, para as mais diversas áreas. Então, tem motosserra, deu um vendaval e caiu a árvore em cima da, sei lá, da casa ou da rua. Tem a motosserra e os equipamentos para corte de árvore. Então, de salvamento em altura. Então, é muito amplo, assim, a nossa atividade ela é muito ampla. A gente atende diversos tipos de ocorrências, né? E muitas vezes, eu não sei para quem ligar, liga para quem? Para o bombeiro. Então, às vezes, surgem algumas coisas também curiosas. Eu queria perguntar até... Pois é, tem isso. Eu queria perguntar, inclusive, em relação a isso. O que o SAMU atende e o que o bombeiro atende? Qual que é? Porque a gente fica meio na dúvida, porque às vezes tu vê o SAMU aqui saindo com 12, tu vê os bombeiros saindo, daí tu fica na dúvida, né? O que um atende, às vezes juntos, então, né? o SAMU, ele atende mais emergências médicas, né? Emergências clínicas, a gente fala. E dentro do SAMU também tem duas divisões, que são as ambulâncias básicas e as avançadas. Nas avançadas tem médico. Então, basicamente, ocorrências que mais simples, assim, a pessoa, por exemplo, a gente fala ocorrências que não são oriundas de traumas, né? Traumas é quedas, acidentes de trânsito, aí o SAMU atua. E quando é uma ocorrência maior, que de um acidente de trânsito, que a gente precisa de uma intervenção médica, a gente trabalha em conjunto. Aí a ambulância avançada do SAMU com o médico atua, já faz reposição de volume, já faz medicação, coisas que a gente não faz. Que aí é o SAMU que faz, mas aí a gente procura nessas ocorrências trabalhar em conjunto. A gente vê uma relação bem boa aqui na região do SAER, né, o SARA, bombeiros e SAMU, né? Isso, e o SAER também, quando é uma ocorrência, por exemplo, às vezes na BR, ou até já tivemos vários casos de trator que caiu em cima da pessoa, virou trator lá no interior, até que chegue o socorro e leve essa pessoa para o hospital, às vezes é muito mais rápido chegar o helicóptero e fazer esse suporte. Então, muitas vezes a gente trabalha em conjunto, sim, e isso é super importante, né? Agora eu quero voltar nas histórias curiosas. Tô esperando sair uma, né? O que eles ligam para pedir o quê? Apoio emocional, para pedir... Não, apoio emocional também, sabia? Às vezes a pessoa liga que... não é comum, mas acontece. Eu tô me sentindo sozinha, não sei, tô pensando em talvez... ir para algum lugar e fazer alguma coisa, com algum problema psicológico. Às vezes as pessoas encontram animais machucados e ligam para nós. Sim. E aí, assim, a gente, como é que tu vai pegar um animal machucado? Tu vai fazer o quê com esse animal, né? Então, aqui em Xanxerê, a gente tem um hospital universitário que dá esse apoio para nós, ali da UNOESC. Então, muitas vezes as pessoas trazem no quartel, traz coruja, já veio jaguatirica, e aí a gente acaba fornecendo para o hospital para eles fazer o atendimento, né? Porque se o animal está ferido, e aí depois eles dão destino. Mas muitos também é de animais, tipo uma cobra que está na residência, um lagarto. Então, tem várias coisas. Assim, o gatinho em cima da árvore também acontece. Eu lembrei de uma ocorrência em que a proprietária, a tutora, estava levando o gatinho para o veterinário naquelas caixinhas de transporte, e no caminho a caixinha abriu e o gato subiu numa árvore no centro de Xanxerê. Tava lá, corpo de bombeiros com o caminhão, a escada para tirar o gato. Recentemente também me perguntaram sobre gambá, o que tinha que fazer com os gambás. Eu pensei, meu Deus, o que a gente faz com os gambás? A gente não vai pegar os gambás. E até formigas, umas formigas grandes, assim, outro dia uma pessoa me procurou perguntando o que fazer com as formigas. Vou ligar pro corpo de bombeiros para pedir. Então tem algumas coisas curiosas, assim, né? Às vezes a pessoa não sabe para quem ligar, então vou ligar pro bombeiro. Então, se não é algo que é da nossa área de atuação, a gente indica, né, quem é o responsável. A questão das abelhas também, antigamente tinha muito isso de a gente ir e fazer no caso, matar as abelhas, né? Bem antigamente. Lá, né? Fazia lá, exterminava as abelhas. Hoje em dia, não. A gente já passa o contato do apicultor para ele ir lá e buscar aquela colmeia, né? E levar para um outro local. Então, a gente não evita fazer esse trabalho e passa para um apicultor, que é a pessoa especializada nisso, né? Mas ainda até assim, porque as abelhas a gente não deve matar, né? Então... Eu já gostei, porque assim, tu tem o contato de quem sabe, né? Então, qualquer coisa. Mas não passa em trote, gente. Só se precisar mesmo. Tem um ditado que diz, né? Que não importa se você não sabe fazer, mas que você tem o contato de quem sabe. Exatamente, é isso aí. Pra gente fechar, então, Tenente Coronel, obrigada pela participação. Acho que foi muito legal a gente poder bater
esse papo contigo, falar um pouquinho mais dessa entidade que é tão admirada e falar um pouquinho mais de ti, né? Também para ver o ser humano que tem por dentro da FADA, que está ali à frente de toda essa corporação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E para te fechar, assim, esse nosso podcast, a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo. Então, gostaria primeiramente, Cris, de agradecer o convite, né? Cris, João, a Maria, todos que estão aqui, né, no estúdio. Agradecer a todos que ouviram, que viram, né, nosso podcast. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que quem tiver interesse em, quem sabe, seguir a carreira, né, mesmo que às vezes não é aquilo que sonhou, nunca imaginou, mas, né, muitas vezes é uma oportunidade. Então, a gente vai ter agora esse ano alguns concursos para soldado e para oficial. Então, a nossa ideia é fazer uma grande divulgação. Então, a gente até conta com os nossos amigos da imprensa para fazer essa divulgação, para chamar pessoas da nossa região para estarem prestando esses concursos, né? E quem sabe aí a gente ter novos integrantes aqui da nossa localidade trabalhando conosco. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar. E quando a gente tiver, a gente vai divulgar sim para chamar o pessoal. Certeza, nós somos parceiros, né, João? Isso é verdade. Falando em novos pessoal, já pensou a Maria aí com 18 anos indo ser bombeira? Já pensou, Maria? Viu? Quem sabe uma inspiração. Meu Deus, perderemos nossa editora. Nós precisamos de você, Maria, não saia. Fique. Mas é muito legal mesmo. Fechou, então? Fechou. Gente, muito obrigada para você que nos acompanhou. Esse é o podcast de número 70 e alguma coisa, eu gente. Eu acho. Mas você entra lá no nosso site, tem uma abinha na lateral lá do site, dos nossos quadros, tem Pode Falar, você vai encontrar todos os nossos convidados por lá, várias histórias que a gente já contou por aqui. Acessa lá, se você tem sugestão de, conhece alguém que tem uma história legal para contar também, deixa aí nos comentários, marca essa pessoa, manda no nosso WhatsApp, que está lá no nosso site. Enfim, a gente adora receber sugestão, né, João? Isso, é verdade. As sugestões trazem pessoas muito legais aqui no podcast, né? Isso aí. Então, a gente está aberto, mande mensagens pra gente, direcione pessoas que seriam legais para contar suas histórias aqui. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.